Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo ao Jornal da Guará. Vamos aos destaques da edição desta quinta-feira. Defensoria Pública do Estado abriu procedimento para apurar os cortes de energia elétrica no Estado, principalmente depois que uma família de Imperatriz afirma que falta de energia custou a morte da idosa de 91 anos na cidade de Imperatriz. A Defensoria Pública, ela instaurou um procedimento para apurar a suspensão do fornecimento de energia elétrica, especialmente naqueles casos em que o usuário ele tem um equipamento médico e esse equipamento ele é indispensável à sua sobrevivência. A Secretaria Estadual de Saúde desmente suposto caso de coronavírus em São Luís. Até o dia 3 de fevereiro de 2020, são 15 casos em investigação no Brasil em 7 estados, mas nenhum deles foi confirmado. Vereador inicia greve de fome na capital em protesto pela falta de infraestrutura na cidade. E ainda, bailinho de carnaval voltado para a inclusão. Mostra a superação de pessoas que precisam enfrentar muitas dificuldades. Foi enterrado ontem o corpo da idosa Josefa Maria da Conceição, de 91 anos, que morreu na terça-feira, após não poder realizar procedimento de nebulização devido ao corte de fornecimento de energia elétrica por parte da Companhia de Energia Equatorial. O caso ganhou repercussão. Além do Ministério Público e da Polícia investigarem esse fato, a Defensoria Pública informou que abriu procedimento para apurar como a Companhia de Energia tem realizado cortes desse serviço pelo Estado. O procedimento administrativo em interesse coletivo foi aberto pela Defensoria Pública do Maranhão para apurar os cortes de energia elétrica, principalmente o que foi realizado no início da semana na casa de uma idosa em Imperatriz. Josefa da Conceição, de 91 anos, teve a energia suspensa após o atraso de uma conta. Um familiar gravou o momento do corte e justificou ao técnico que precisava da energia para a senhora fazer a nebulização. Mas não adiantou. Agora a Defensoria Pública quer ouvir a versão da empresa e vai garantir assistência jurídica aos familiares da idosa. No que tange à abertura de tutela coletiva, a Defensoria Pública ela instaurou um procedimento para apurar a suspensão do fornecimento de energia elétrica, especialmente naqueles casos em que o usuário ele tem um equipamento médico e esse equipamento ele é indispensável à sua sobrevivência e precisa de interligação à energia elétrica. Então a gente vai apurar todos esses cortes de fornecimento para que a gente verifique se existe alguma inobservâncias às resoluções da ANEEL e também ao próprio Código de Defesa do Consumidor. O caso também está sendo apurado pelo Ministério Público do Maranhão, que solicitou um laudo médico ao IML para saber as causas da morte da idosa. O Procon Maranhão também está atuando no caso e instaurou uma portaria de investigação preliminar para apurar se o corte de energia foi dentro da legalidade ou não. No momento que nós recebemos as primeiras denúncias, a respeito do caso, nós imediatamente instauramos uma portaria de investigação preliminar para que a Equatorial ela apresente esclarecimentos a respeito do procedimento de corte, se estava dentro da legalidade a forma como foi feito, levando em consideração não só a questão da idosa, debilitada, da saúde da idosa debilitada, ou mesmo se houve o aviso prévio correspondente ao corte, antes do corte. Somente aqui no Procon, por semana, chegam cerca de 3 reclamações contra a fornecedora de energia elétrica aqui no Maranhão. Em relação a esse caso da idosa, o órgão inclusive já acionou a empresa, que deve apresentar uma justificativa no prazo de 5 dias e também comprovar que fez uma notificação prévia de 15 dias pelo caso de inadimplência. O executivo de comunicação da empresa, que fornece energia aqui no Maranhão, justificou que a concessionária obedeceu os prazos, mas que segue apurando a situação. Todas as pessoas que têm uma necessidade e usam aparelhos para manutenção na vida
da vida, ela precisa ter um laudo médico e um cadastro atualizado junto às concessionárias de energia elétrica. No Maranhão, nós temos mais de 2.000 imóveis que têm esse cadastro para que nós possamos, em situações de falta de energia, fazer um atendimento prioritário. Inclusive, situações como essa, o cliente nem vai para o processo de interrupção por falta de pagamento, ou seja, há um tratamento um pouco diferente do que os clientes que não têm essa situação. Nos órgãos de defesa do consumidor, a fornecedora de energia elétrica aparece como uma das empresas mais reclamadas pelos consumidores. Além do corte, a adulteração de registro também é uma reclamação recorrente e todas essas reclamações são registradas aqui. Nós temos um posto da Equatorial funcionando no Proconced e todas essas reclamações elas são direcionadas até esse posto. Todos os anos nós fazemos esse ranking, né, por conta da transparência mesmo ao consumidor, para que ele possa saber quais são as empresas que mais são reclamadas aqui no Procon. As demandas relacionadas à concessionária de energia elétrica, ela é uma das maiores dentro da Defensoria Pública, especialmente no Núcleo de Defesa do Consumidor. A gente fez um acordo com a concessionária e ela disponibiliza um preposto no próprio Núcleo da Defensoria Pública para otimizar a solução extrajudicial dos conflitos. E dentro desse grande número de atendimentos, é muito recorrente a queixa sobre suspensão do serviço de energia elétrica em virtude da inadimplência. Olha, a Polícia Civil concluiu o inquérito que investigava um vídeo que mostrava Luciana Paula Figueiredo, de 32 anos, supostamente tentando matar asfixiada a própria mãe, a idosa Ana Benedita Figueiredo, de 68 anos, em um leito do Hospital Carlos Macieira. Luciana foi indiciada por tentativa de homicídio triplamente qualificado. A defesa dela tenta provar que esta mulher possui transtornos mentais e pediu a reinstauração de incidente de insanidade mental nesse processo sobre o caso. A Justiça já determinou a avaliação biopsicossocial de Luciana. A Secretaria de Saúde do Estado desmentiu uma notícia falsa de que o coronavírus que se espalha na China tenha caso confirmado aqui em São Luís. É preciso entender que o coronavírus faz parte de uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Existem tipos diferentes do que está se espalhando na Ásia. Por enquanto, não tivemos nenhum caso confirmado aqui no Brasil e muito menos em São Luís. O diagnóstico do coronavírus OC43 e para a influenza 3, notificado num grande hospital da capital, causou preocupação na população ludovicense. Mas ele não tem nenhuma relação com o novo tipo de vírus do agente coronavírus que surgiu na China. A notícia de um blog chamava a atenção para o registro do caso de coronavírus e logo que se espalhou pela internet, foi rebatida pela Secretaria de Estado da Saúde e pelo hospital. Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. É possível a infecção com um dos tipos de coronavírus ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Eventualmente a gente tem casos de coronavírus que não representam a mesma coisa que a gente está vivendo agora no mundo, que é um surto, uma epidemia por um novo coronavírus, né? Uma forma diferente do coronavírus. O que aconteceu, que é o que foi divulgado, na verdade é uma divulgação de uma notícia não verdadeira relacionada a isso. Temos sim casos de coronavírus, mas por esses outros coronavírus que a gente costuma ter em geral. Até o dia 3 de fevereiro de 2020, são 15 casos em investigação no Brasil em 7 estados, mas nenhum deles foi confirmado. O Ministério da Saúde realiza monitoramento diário da situação do novo coronavírus junto à Organização Mundial de Saúde, que acompanha o assunto desde as primeiras notificações no dia 31 de dezembro de 2019. O secretário de Estado da Saúde do Maranhão está reunido com os demais secretários do Brasil na Organização Pan-Americana de Saúde, onde está sendo feito um planejamento estratégico dos planos de contingência caso o novo vírus seja confirmado na América do Sul. Como todos sabem, não há caso nenhum ainda identificado no Brasil, não há positivo para nenhum caso, mas é provável que
que nos próximos meses ou nos próximos dias, a gente não sabe ainda ao certo, chegue na América do Sul e na África, que são ainda os 2 espaços continentais que não temos ainda casos confirmados da doença. O que é importante é que nesse momento estarmos preparados com toda a nossa rede assistencial pronta, com leitos de isolamento já preparados para receber eventuais pacientes que apresentem o sintoma da doença, para que a gente evite a cadeia de transmissão. A doença é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. As principais medidas de prevenção são as mesmas para outros vírus respiratórios. A higienização frequente das mãos com álcool, água e sabão é a principal forma de evitar que o vírus acesse o organismo após colocar as mãos em uma superfície contaminada. Precisa estar atento a pessoas que têm os sintomas gripais, então quem está gripado, o ideal é que se você vai ter contato com outras pessoas, que você coloque uma máscara, dessas máscaras comuns, que a gente chama de máscara cirúrgica, porque aí você diminui a transmissão. Se você não tem a máscara, você precisa praticar a etiqueta da tosse, então tossir no cotovelo, proteger a boca e o nariz no momento da tosse, para minimizar a transmissão também. Depois do intervalo, depois de muitas discussões, deputados aprovam um projeto do governo que reajusta o salário dos professores. A gente volta já. De volta aí com política, como esperado, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou hoje o projeto do governo do Maranhão que reajusta o salário dos professores da rede estadual de ensino. 27 parlamentares foram a favor, apenas 2 contra. Os detalhes da Assembleia com a nossa repórter Bel Soares. Como era esperado, a grande discussão hoje foi sim a votação do projeto do governo do estado que prevê o aumento, o reajuste anual para professores da rede estadual de ensino. Nós falamos ontem que esse reajuste é de 5% a 17%, a proposta do governo é escalonada e o maior percentual desse aumento é para os professores de 40 horas. Os professores, aliás, compareceram à sessão de hoje, eles estavam na galeria com palavras de ordem, cartazes, mas não teve jeito. O projeto passou na CCJ, o deputado Adriano ainda apresentou uma emenda ao projeto, segundo ele, elaborada em conjunto com os professores, que pedia um reajuste linear para todo mundo. Não foi aprovado. Exatamente. Esse projeto de lei que veio a esta casa, ele dá um reajuste salarial desigual segundo as classes dos professores. Então, 16% dos professores vão receber em torno de 17% de aumento, sendo que a grande maioria, mais de 30%, vai receber 5% de aumento. Entre um discurso e outro da oposição, era possível ver parlamentares oposicionistas e governistas conversando, talvez articulando alguma coisa em relação a esse projeto. O deputado Adriano disse que, embora quisesse um reajuste mais justo para todo mundo, não votaria contra o projeto. Nós vamos votar a favor do projeto de lei, mesmo sabendo que o projeto de lei é um projeto de lei que está desigual para várias categorias, mas já é algum aumento. O deputado Wellington declarou o voto ainda na tribuna, contrário ao projeto. Já o deputado César Pires, que inicialmente não votaria, foi pressionado pelos professores e teria mudado o voto de última hora. Não, eu não ia votar, ia me abster por conta disso, mas eu vivo das tendências dos meus professores. E o que eu vi foi o reclamo de professores para me poder votar contra quem estou insatisfeito. O que é qualidade? É a satisfação do cliente. Quem é meu cliente? São os meus votos. Quem são os meus votos? Muito deles de professores. E eles são contra, eu tive que também votar contra. Já não votaria a favor do governo, em hipótese nenhuma. Mas, quando aconteceu isso, eu fiquei mais rejuvenescido, com mais responsabilidade do que eu preguei na tribuna. Não podia ser contrário ao que eu vim pregando nesses últimos dias. Dos 27 deputados que registraram presença, apenas 2 votaram contra o projeto de lei. O deputado Rafael Leitor, talvez para instigar ainda mais a situação, pediu que ficasse claro que os deputados Wellington e César Pires votaram
contra o reajuste dos professores. O deputado César Pires contesta. O papel dele, ele foi vaiado, eu não fui vaiado, ele está sendo, eu digo para você, está sendo acabado pelas redes sociais, os professores lá de Timon com certeza olharão para ele de outro olho, está defendendo não os interesses da quem votou nele, mas os interesses do governo. E assim se encerra a primeira semana de 2020 de atividades aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão. Bel Soares para o Jornal da Guará. Bom, e a gente segue aqui com os assuntos do meio político. Nosso comentarista Marcos Saldanha já está aqui conosco. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Bom, a gente retoma as discussões sobre essa nossa pré-campanha à Prefeitura de São Luís e tantos outros municípios aqui do estado. A gente falou na terça de um quadro com 9 pré-candidatos dentro da Assembleia Legislativa. Esse número aumentou? Pois é, Hugo, e você aí de casa, esse número aumentou. Eu tive essa semana na Assembleia e apurei que já não são 9, mas sim 10 deputados pré-candidatos a prefeituras. A gente tem aqui o quadro já com os deputados que são pré-candidatos, que a gente já apresentou aqui durante essa semana, aí no início da semana, na terça-feira, né? Já tem aí o Adelmo Soares, pré-candidato em Caxias, o Adriano Sarney, pré-candidato aqui em São Luís, assim como o Duarte Júnior, Fernando Pessoa em Tuntum, Marco Aurélio em Imperatriz, Neto Evangelista em São Luís, o Hélito do Curso em São Luís, o doutor Iglesio ainda sem partido aqui em São Luís, o Zé Inácio, né, que essa semana vem reafirmando que o PT terá candidatura e que ele pretende ser aí pré-candidato, e aí aos 9 deputados pré-candidatos, mais um, é o doutor Leonardo Sá. Ele é do PL lá de Pinheiro e confirmou aí essa semana que será pré-candidato lá, que é pré-candidato e que vai disputar as eleições em Pinheiro. Ou seja, dos 42 deputados, nós temos 10 com interesses aí, já com nomes postos para disputar prefeituras. Eu chamo a atenção aí para 2 partidos aí importantes. Primeiro é o PL aí do Dr. Leonardo Sá, que é coordenado pelo Josimar de Maranhãozinho, né? O Josimar de Maranhãozinho já vem fazendo um trabalho muito grande nos interiores do Maranhão. Então, além do Dr. Leonardo Sá, lá em Pinheiro, ele tem nomes em Viana, ele tem nomes em várias regiões para além da Baixada Maranhense. Então, nas eleições passadas, ele teve apoio, aí teve diálogo com o Everton, por exemplo, e outros nomes, mas o que a gente entende é que ele vem se fortalecendo muito aí para poder ter força e pensar numa eleição para o governo do Maranhão lá em 2022. Independente desse caminhar para o governo do Maranhão, a gente precisa avaliar qual é o peso que vai ter o PL já nessa disputa na capital. Para além de vários municípios com apoio dele, quem será o candidato do Josimar de Maranhãozinho aqui na capital maranhense? Quer dizer, ele vai compor com algum partido, com algum outro grupo, ou ele vai aí ter a candidatura própria? Então, assim, o Braide, por exemplo, que vem liderando aí as pesquisas internas, algumas já divulgadas, embora ainda seja muito precoce, tem aí uma diferença já grande, mas sabe que à medida que a eleição de fato for acontecendo, a tendência é esses números começarem a ter alguma dificuldade. A prova é que já teve uma diminuição nas intenções de voto do que ele tinha do início do ano para agora. Então, vai ser fundamental que alianças o Braide vai compor, que força ele vai ter, porque sozinho vai ser muito difícil. E o Josimar de Maranhãozinho, indiscutivelmente, é um peso, ou para os candidatos governistas, ou para a oposição, no caso do Braide. Doutor Iglesio, tem definição já de partido? Pois é, eu conversei com o doutor Iglesio e falei aqui que ele deu um prazo aí até o dia 15, né, desse mês para poder aí anunciar em que partido ele fica. Porém, a gente precisa considerar aí um elemento que é o seguinte: o PROS, né, que tem um Gastão Vieira aí como uma grande liderança, tem tido aí umas disputas, tem tido aí algumas dificuldades. É possível que o doutor Iglesio venha a ser o candidato do PROS à prefeitura de São
São Luís. Então já existem diálogos aí para isso. Então, a gente tem o PL de Josimar de Maranhãozinho ainda não definido, tem o doutor Iglesio que busca um partido, assim como o Duarte Júnior precisa anunciar um partido. Então eu diria que você tem aí nesse número de partidos ainda em aberto, possibilidades como o PRB do vice-governador Carlos Brandão, o PL aí do Josimar de Maranhãozinho e o PROS do Gastão Vieira. Então são partidos com possibilidades ainda em aberto para esses nomes que precisam buscar e se consolidar ainda aí como pré-candidatos, né? E o prazo está encerrando para eles poderem definir e abrir. O PSL a gente conversou aqui, né, com você, entrevistou o Chico Carvalho, e é um partido que pode ter uma candidatura própria, ele depende ainda do Tadeu Palácio, né, que não é aí, não está entre os deputados, ainda não confirmou, e se não tiver o Tadeu Palácio, ele já deixou claro que vai compor alguém e que é um partido de centro. A tendência é ir com o DEM. Então, se a gente tiver aí o DEM com Neto Evangelista e se a gente tiver o PSL aliado com um bom fundo eleitoral e tiver uma aliança com o PDT, o DEM fica muito forte. E aí tem mais uma, mesmo o PCdoB tendo se definido com o Rubens Júnior e o Duarte Júnior buscando um outro caminho, caso essa candidatura do Rubens não engrene, e vale considerar que isso deve acontecer, se acontecer mais para frente, ainda é cedo, pode-se até pensar numa possibilidade de repente, até o PCdoB mesmo colar com o Neto Evangelista, por exemplo, e essa aliança DEM, PDT, PCdoB, por exemplo, aí só a especulação que a gente está falando, poderia ser uma aliança extremamente forte, né, para viabilizar aí, ganhar as eleições, porque no final das contas, o que os governistas precisam é criar um grupo de candidatos fortes para tentar diminuir essa diferença que tem do candidato Braide, que indiscutivelmente vem liderando aí as pesquisas até então, né? Mas lembrando que ainda é muito cedo. Tem movimentação amanhã, né? O partido do Simplício Araújo se movimenta, faz o lançamento de pré-candidatos, ou seja, a semana parece que está deslanchando nessa área pré-eleitoral, né? Pois é, e o que a gente vê, não só aqui para São Luís, mas todo o Maranhão, de fato, o clima de eleições já vingou, já começou, e aí já é a hora. Ou sai candidato, né, no caso pré-candidato, ou faz as alianças, a hora é essa. Pois é, São José de Ribamar. A gente está devendo aqui o telespectador. Vamos fazer, falar sobre São José de Ribamar, Passo Lumiar e Raposa. Evento agora Baixada acontecendo também. Né, que nos acompanha, vamos falar disso. Vamos sim. Prometido. Obrigado, Saldanha. Falou, bom final de semana noite aí para você. Nós. Bom, e a gente segue. No próximo bloco, o vereador inicia greve de fome na porta da Prefeitura de São Luís. É um instante só. O vereador Sá Marques iniciou hoje uma greve de fome em protesto pela falta de infraestrutura nos bairros de São Luís. O parlamentar literalmente armou um pequeno acampamento em frente à prefeitura para protestar. A atitude do parlamentar recebeu o apoio de outros vereadores de São Luís, que também permaneceram no local durante parte da manhã, neste primeiro dia de greve de fome. Na verdade, é uma manifestação interessante, porque o Sá Marques ele mostra para a população não apenas a área que ele faz política, vamos dizer, com mais frequência, que é a área que ele inclusive mora, que é o bairro do João Paulo, mas ele mostra para a cidade a insatisfação de cada filho de São Luís. Sá Marques montou uma barraca em frente à Prefeitura de São Luís, onde pretende dormir. E que nos próximos dias diz que vai se alimentar apenas de água e de suco. Devido a essa falta de planejamento, onde a Prefeitura de São Luís tem colocado asfalto, na maioria das vezes, em áreas que não tem qualquer tipo de necessidade. Há áreas, por exemplo, que não tem buraco, enquanto que a periferia de São Luís está com asfalto completamente deteriorado. Nós liberamos de empréstimo 342 milhões de reais e o dinheiro está sendo jogado dessa forma sem qualquer planejamento. O vereador do Podemos denuncia que ao chegar aqui foi hostilizado por um coronel da Polícia Militar e impedido de usar uma bicicleta de som. No primeiro momento até apelo
para a promotoria do controle externo policial, doutor Cláudio Cabral, simplesmente porque o coronel Cristiano dos Santos Gonçalves proibiu que uma bicicleta de som, não era para música, apenas com microfone, para eu ter que exercer o meu direito constitucional de protesto, aqui em frente à prefeitura, não estou em área de segurança, porque é canteiro central, e ele simplesmente, esse coronel Cristiano dos Santos Gonçalves, proibiu, mentindo, dizendo que tinha uma portaria do prefeito e outra portaria do Tribunal de Justiça. Não é verdade. Neste primeiro dia de greve de fome, o vereador Sam Marques anuncia que pretende permanecer aqui na Praça Dom Pedro II, em frente à Prefeitura de São Luís, por tempo indeterminado, até que o prefeito Edivaldo Holanda Júnior venha até ele para se comprometer a asfaltar as ruas dos bairros que ele exigiu. Eu vou até as últimas, que eles tratam a Câmara Municipal com absoluto desdém, deboche mesmo. E é muito triste a Câmara Municipal não se pronunciar e não agir para exigir que o vereador seja respeitado nos seus pleitos. Bom, nós pedimos até desculpas pela falha que houve aí no áudio, mas deu para compreender a mensagem que a gente quis retratar e repassar. A gente segue agora falando sobre a Lagoa da Jansen, que já foi um principal ponto de concentração de bares e restaurantes aqui da cidade. Mas esse glamour foi se perdendo com o tempo, com um descaso nessa região. Empresários tiveram prejuízos, moradores passaram a temer pela insegurança no local. Mas o governo do estado garante que agora possui um projeto para mudar essa atual realidade. Essa é a Lagoa da Jansen, um dos grandes pontos turísticos da capital. Uma área que já foi bem movimentada, com muitos empreendimentos, e hoje vive assim, com vários sinais de abandono. Bares e restaurantes que funcionavam por aqui estão desativados. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Maranhão, a Lagoa da Jansen é muito importante para os empresários, mas precisa de investimentos. Nós sabemos que aquela região é extremamente produtiva, tanto para o comércio de bares e restaurantes, como também para potencializar o turismo aqui da nossa capital maranhense, e ela precisa ser reativada, né? Como de fato, já há algum tempo atrás, ela trabalhava efetivamente, né, através de bares e restaurantes que movimentavam e geravam emprego e renda ali e traziam a economia produtiva para aquela região. Mas aos poucos os investimentos começam a aparecer. É que o governo do estado vem realizando a revitalização da área. Nessa primeira fase, quadras poliesportivas estão sendo reformadas e em seguida, espaços como o Mirante da Lagoa também serão modificados. O intuito dessa licitação é fomentar a economia local e garantir a entrada de empresas privadas para a localidade, gerando renda, lazer e novos pontos de entretenimento para a população ludovicense. A Secretaria de Governo também está realizando uma licitação que vai abrir a concessão para bares e restaurantes. Uma ação muito aguardada por quem trabalha no ramo empresarial. Eu acredito que a licitação ela é o começo de uma nova história, né? É para que possa se fazer e entregar nas mãos de quem tem capacidade, conhecimento e condição de poder empreender naquela região, resgatar o público dessa área da Lagoa, que é extremamente produtiva, é um local, é um cenário maravilhoso da nossa cidade e tem tudo para ser um celeiro de geração de emprego e renda. Depois do intervalo, vamos mostrar um bailinho de carnaval especial voltado para a inclusão. Mas antes, fique com a Tábua de Marés para esta sexta-feira. Para esta sexta-feira, a Tábua de Marés se apresenta com a Baixa-Mar à meia-noite e 27 minutos. Às 6 horas e 31 minutos acontece a Pré-Mar, com 5,1 metros. Ao meio-dia e 46 minutos, nova Baixa-Mar com 1,1 metro. E às 18 horas e 46 minutos, a última Pré-Mar com 5,6 metros. Representantes de religiões de matriz africana e afro-brasileira se reuniram hoje em São Luís para elaborar um documento que pretende criar mecanismos de combate ao racismo religioso e institucional nos órgãos públicos.
Uma grande tira de pano enrolada sobre a cabeça. O turbante tem grande significado para as religiões de matriz africana, mas para exemplificar a luta pelos direitos dos povos de terreiro, a indumentária é comparada a um boné em instituições públicas. Para garantir o respeito a essa e outras tradições, foi apresentado na Defensoria Pública do Estado a minuta do Protocolo Interinstitucional de Proteção dos Direitos dos Membros de Religiões de Matriz Africana e Afro-Brasileira. A Defensoria foi procurada pelo Movimento Mulheres de Axé, que apresentou uma série de demandas para a Defensoria no âmbito da saúde, da educação, da segurança. Vou dar um exemplo. O turbante, que é um elemento sagrado utilizado pelos membros desta religião, ele é equiparado em muitas políticas públicas a um boné, que tem uma natureza estritamente estética, não tem esse elemento sagrado religioso. O movimento para a elaboração do documento teve início em 2018, a partir do 4º Encontro Estadual de Mulheres de Axé do Maranhão, realizado pelo Fórum Estadual das Mulheres de Axé, da Renafro. A nossa expectativa é que o governo do estado tenha a iniciativa, de garantir os nossos direitos através desse protocolo e também determinar como decreto estadual de lei realmente para o povo de matriz africana. Segundo representantes dos movimentos dos povos de terreiros do Maranhão, a proposta trata das especificidades destes povos e sugere mecanismos de combate ao racismo religioso e institucional nos órgãos públicos. Nós estamos discutindo, estamos agora sendo apresentado também para hoje toda a comunidade de terreiro, para daqui a gente também protocolar ao governo do estado para a gente sugerir um decreto que possa beneficiar todo o povo de terreiro do Maranhão nessa parceria de direitos do povo de terreiro e de todos nós que fazemos parte das religiões de matriz africana do Brasil. Olha, hoje, aqui em São Luís, uma turma mais que especial caiu na folia. Um bailinho de carnaval reuniu pessoas com deficiência que mostraram que não existem barreiras para quem escolheu enfrentar as dificuldades de cabeça erguida e, claro, com muita alegria. As marchinhas carnavalescas embalaram os foliões na festa da inclusão. Esse é o Bloco do Passinho, que foi idealizado pela Isabelle, que é cadeirante e já sofreu muito preconceito em momentos que eram para ser apenas de diversão. Pois é, a ideia do Bloco da Passinho surgiu exatamente de uma experiência no ano passado que nós tivemos, em que muitas pessoas com deficiência acabaram sofrendo preconceito na avenida. Apesar de haver recursos de acessibilidade, espaço reservado, banheiro acessível, intérprete de Libras, a própria sociedade se queixava pelo fato das pessoas estarem lá. Então soltavam frases preconceituosas, o que o cadeirante quer aqui, o que esse cego veio para a avenida. E a ideia do Bloco da Passinho é ressignificar esses recursos. Essa aqui é a primeira edição do Bloco, que além de toda essa festa aqui, tem como objetivo combater o preconceito e também reforçar uma mensagem muito importante, que o carnaval é um momento de alegria e principalmente para todos. E nessa folia não foram somente os cadeirantes ou outras pessoas com deficiência que se divertiram. Por aqui, a criançada e os familiares também aproveitaram. O espaço também contou com uma oficina de customização. A dona Laécia é mãe da Sara, que nasceu com hidrocefalia. A dona de casa faz questão de trazer a filha para participar desses momentos de alegria e de inclusão. É verdade, eu sempre trago ela no período do carnaval. E aí agora a gente está aqui nessa oficina de adereço de carnaval e aproveitar para fazer logo o adereço para ela pular junto o carnaval. O seu Raimundo há 2 anos passou a usar a cadeira de rodas por conta de uma hérnia de discos. Ele está se adaptando à nova rotina e hoje deixou de lado os problemas para se divertir. Mas é uma coisa que você muda a sua convivência, muda o seu jeito de ser. E graças a Deus está tendo esse espaço para a gente se divertir, a gente ser um pouco ser humano, né? E a ideia deu tão certo que essa turma aí já pretende realizar outras festas nesse carnaval. Exatamente, essa aqui é a sementinha do nosso bloco, onde ele está nascendo. A gente deve ir para o circuito do carnaval e ano que vem
nós vamos arrastar uma multidão de gente de tudo quanto é jeito para celebrar essa festa que é de todo mundo. Aí, vale uma reflexão. Uma ótima noite para você. Continue ligado na nossa programação da TV Guará. Amanhã, às 18h30, a gente está de volta. Uma ótima noite e até lá.